Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada As Leis da Mecânica Clássica. É uma história sobre Aristóteles, metafísica, a seta do tempo, leis naturais e padrões repetidos. Meu nome é Luísa Luze e eu vou contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Sobre o formato. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. Espere por episódios novos no início da semana. E dê uma olhada no Apoia-se. Ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz. Coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio e você não precisar se preocupar com isso. E procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas. Lentas e profundas. Não precisamos de pressa agora. Podemos dedicar atenção plena nessa ação simples. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca, assoprando sem força, mas com insistência. Enquanto você puxa o ar, tente identificar grupos musculares para relaxar. E enquanto você sopra o ar, tente relaxar esses lugares no ritmo da sua respiração. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos do seu rosto, do seu pescoço, dos seus ombros.
Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama, relaxe as suas pernas, os seus pés. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Continue respirando lentamente, no ritmo que for confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. As leis da mecânica clássica. Eu queria te contar sobre a questão da seta do tempo. Um problema aberto para pesquisadores de mais de uma área, mas que recebe a atenção especial da física e da metafísica. A metafísica. A metafísica é uma área maravilhosa e enervante da filosofia. Enervante para alguns, menos para outros. Os logicistas do Círculo de Viena, positivistas que eram, achavam a metafísica uma perda de tempo útil. Eles desprezavam a metafísica como o estudo do que não é físico. O prefixo do grego antigo, meta, significando depois, além, enquanto physis indicava a natureza. Etimologicamente, parecia para eles que a metafísica seria a parte da filosofia mais distante do mundo real, natural, concreto. Um pesadelo para positivistas, indubitavelmente. Mas a metafísica, a área de estudo, se chama assim por motivos bibliográficos e não teóricos. Aristóteles, o estrangeiro nos textos de Platão, foi professor de Alexandre o Grande. Ele deixou muitos escritos para a posteridade, para nós, diálogos e tratados, lidos e relidos por mais de 2 milênios. Os diálogos já eram famosos, mas os tratados caíram em um breve período de esquecimento por alguns séculos. Andrônicos de Rhodes
ganhou seu lugar na história da filosofia por ter sido organizador e editor de livros com os tratados de Aristóteles, os textos sobre a natureza ficaram no primeiro volume. Estudos sobre animais e plantas, espécies e variações, medicina e humores. E no segundo volume, uma das partes mais antigas e fundamentais da filosofia, tratados sobre a essência do ser, sobre categorias, sobre lógica, sobre a filosofia primeira, diferente da filosofia natural do primeiro livro. Os tratados aristotélicos chegaram até nós em 2 livros, organizados por Andrônico. O primeiro, Andrônico chamou de a física, e o segundo, a metafísica, na época da metafísica. Acho que os positivistas não enxergavam sabedoria no outro sentido de meta, acima. É engraçado, não? Pelo menos peculiar. Mas enfim, para falar sobre a seta do tempo e Dilenar falando sobre entropia, falando sobre assimetrias e direção e sentido, ruminando sobre a acentuação de curvas no espaço-tempo e nossa percepção disso, e também, em algum momento, simultaneidade. Para falar disso, vamos primeiro falar da física, o assunto mais fundamental para os positivistas. Vamos por partes. Melhor refletir e divagar sobre as leis da mecânica clássica dessa vez. E outro dia, outro episódio, uma outra história. Por enquanto, então, uma breve revisão das leis da mecânica clássica. Para começar, um corpo em repouso ou em movimento, um movimento uniforme em linha reta, permanecerá neste estado, a não ser que sobre ele se exerça alguma força. Lei número 1. A inércia é preservada, salvo interferências. Leis da física são descrições de implicações e irregularidades observadas. São leis da natureza que descrevem constantes universais.
não estão esculpidas nos firmamentos, onde está Cronos e os planetas, mas demonstrada nos seus movimentos. São padrões observáveis, observados, categóricos, repetidos. Depois da lei da inércia, um princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei da mecânica clássica diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é aplicada. E, enfim, toda ação causa uma reação contrária e proporcional. A terceira lei da mecânica clássica, parafraseando e me inspirando em Newton, como ele, me apoiando nos ombros de gigantes. Na mecânica clássica, não estamos preocupadas com as vibrações das partículas, com o átomo, com as suas pequenas partes subatômicas. A mecânica clássica tem outras preocupações. Não os movimentos microscópicos dos quanta, e sim os movimentos macroscópicos de pessoas e planetas. A física que você aprende na escola, mais fácil de explicar, mais fácil de ensinar e de aprender, de usar no dia a dia. As leis da mecânica clássica reinam até hoje nas salas de aula de física, em escolas. Diferente da teoria de Einstein, com seu postulado radical sobre a velocidade da luz no vácuo, dificultaria demais a disciplina, pois calcular com a física einsteiniana é mais difícil do que com a física de Newton, simplificada, aproximada. E, no entanto, ambas distantes das teorias quânticas mais razoáveis, apesar de tudo, por enquanto. As leis da mecânica clássica eu queria falar sobre a questão da seta do tempo, um problema aberto para pesquisadores de mais de uma área, mas que recebe atenção especial da física e da metafísica. Metafísica é uma área maravilhosa e
enervante da filosofia, enervante para alguns, menos para outros. Os logicistas do Círculo de Viena, positivistas que eram, achavam a metafísica uma perda de tempo útil. Eles desprezavam a metafísica como o estudo do que não é físico. O prefixo do grego antigo, meta, significando depois, além, enquanto physis indicava a natureza. A física, etimologicamente, parecia, para eles, que a metafísica seria a parte da filosofia mais distante do mundo natural, real, concreto. Um pesadelo para positivistas, indubitavelmente. A área de estudo se chama assim por motivos bibliográficos e não teóricos. Aristóteles, o estrangeiro nos textos de Platão, foi professor de Alexandre o Grande. Ele deixou muitos escritos para a posteridade, para nós, tratados e diálogos, lidos e relidos por mais de 2 milênios. Os diálogos já eram famosos, mas os tratados caíram em um breve esquecimento por alguns séculos. Andrônicos de Rhodes ganhou seu lugar na história da filosofia por ter sido o organizador e editor de livros com os tratados de Aristóteles. Os textos sobre a natureza ficaram no primeiro volume. Estudos sobre animais e plantas, espécies e variações, medicina e humores. E no segundo volume, uma das partes mais antigas e fundamentais da filosofia, textos sobre a essência do ser, sobre categorias, sobre lógica, sobre a filosofia primeira, diferente da filosofia natural do primeiro livro. Então, os tratados aristotélicos chegaram até nós em 2 livros, principalmente, organizados por Andrônico
O primeiro, Andrônico chamou de a física. E o segundo, a metafísica. Na época da metafísica, acho que os positivistas não enxergavam sabedoria no outro sentido de meta, acima. É engraçado, não? Pelo menos peculiar. Mas enfim. Para falar sobre a seta do tempo, Tilinar falando sobre entropia, falando sobre assimetrias e direção e sentido, ruminando sobre a acentuação de curvas no espaço-tempo e nossa percepção disso. E também, em algum momento, simultaneidade. Para falar disso, vamos primeiro falar da física, o assunto mais fundamental para os positivistas. Vamos por partes. Melhor refletir e divagar sobre as leis da mecânica clássica dessa vez. E outro dia, outro episódio, uma outra história. Por enquanto, então, uma breve revisão das leis da mecânica clássica. Para começar, um corpo em repouso ou em movimento. O movimento uniforme em linha reta permanecerá neste estado, a não ser que sobre ele se exerça alguma força. Lei número 1. A inércia é preservada, salvo interferências. Leis da física são descrições de implicações e regularidades observadas. São leis da natureza que descrevem constantes universais. Não estão esculpidas nos firmamentos, onde está Cronos e os planetas, mas demonstradas nos seus movimentos. São padrões observáveis, observados, categóricos, repetidos. Depois da lei da inércia, um princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei da mecânica clássica diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta
na qual aquela força é aplicada. E, enfim, toda ação causa uma reação contrária e proporcional. A terceira lei da mecânica clássica, parafraseando e me inspirando em Newton, como ele, me apoiando nos ombros de gigantes. Na mecânica clássica, não estamos preocupados com as vibrações das partículas, com o átomo, com as suas pequenas partes subatômicas. A mecânica clássica tem outras preocupações, não os movimentos microscópicos dos quanta, e sim os movimentos macroscópicos de pessoas e planetas. A física que você aprende na escola, mais fácil de explicar, mais fácil de ensinar e de aprender, de usar no dia a dia. As leis da mecânica clássica reinam até hoje nas aulas de física em escolas. Diferente da teoria de Einstein, com seu postulado radical sobre a velocidade da luz no vácuo, que dificultaria demais a disciplina, pois calcular com a física einsteiniana é mais difícil do que com a física de Newton. E, no entanto, ambas distantes das teorias quânticas mais razoáveis, apesar de tudo, por enquanto. Durma bem.